Uma palavra de meditação, João 8:32. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu nome é Alex Ferreira, sou pastor-presidente da Igreja Batista Independente Missionária na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Antes, porém, de começar o meu testemunho, de falar aquilo que aconteceu em minha vida, eu gostaria de fazer uma oração por você, por sua família, para que Deus possa vir abençoar toda a sua parentela de maneira global. Coloque a mão sobre o seu coração agora, vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, mais uma vez, estamos unidos e reunidos em Teu nome. Aqui está este ouvinte, Senhor, que está vendo este DVD, Senhor amado, em seu lar, e eu quero agora abençoar esta vida agora, e repreender agora toda a ação do inferno agora e chamar a existência toda a sorte de bênção sobre a vida dessa família. Eu oro agora, Senhor amado, para que Tu possa agora colocar o guarda de Israel nesta casa agora, para livrar essa família de todo o bombardeio das trevas, no nome de Jesus. Amém, querido? Deus possa abençoar a tua vida. Eu nasci em 1970 na cidade de Rio Bonito, e com o mês de nascido eu fui cometido de uma enfermidade que ninguém descobria que eu tinha. Toda vez que completava por volta de meia-noite a 3 da madrugada, eu começava a gritar no hospital, mas gritava de tal maneira que nenhum médico, vários especialistas em tudo quanto é tipo de enfermidade, ninguém diagnosticava o que estava acontecendo comigo. Minha mãe ficou preocupada, me levou para 7 médicos, 7 hospitais lá no Rio de Janeiro, mas ninguém conseguiu saber o que estava acontecendo. Toda vez que completava meia-noite, a 3 da madrugada, eu começava a gritar. Um dia minha mãe chegou em casa, depois de ter ido a um hospital chamado Antônio Pedro, na cidade de Rio Bonito, e lá nesse hospital minha mãe fez um hemograma, fez uma bateria de exames e foi buscar o resultado. E quando chegou lá para buscar o resultado, o resultado imediatamente desapareceu, sumiu do hospital inexplicavelmente. Minha mãe voltou triste daquele hospital e eu chorando no colo, porque esse problema, além de meia-noite a 3 da madrugada, passou a ser meio-dia a 3 horas da tarde. Eu comecei a chorar, eu chorava constantemente. Meu tórax e meus pulmões estavam tudo já delatando de tanto chorar. Eu não aguentava mais de tanto chorar. E minha mãe chegou em casa e deparou com uma parente dela. E a parente dela disse: olha, Nilza, o que está com seu filho não é nada para os médicos. O que está com seu filho é espiritual. Você põe esse menino, leva até um centro espírita que tem no bairro de Manilhas, e lá eu tenho certeza que vovó Cambina vai dar um jeito no seu filho. Pois é, amigo, foi o que aconteceu. Minha mãe, no intuito de querer me libertar daquele mal que estava sobre mim, me levou àquele centro espírita de Candomblé, Angola, que fica no bairro de Manilhas, ali no estado do Rio de Janeiro, próximo a Alcântara. E quando chegou lá, aquela mulher invocou uma entidade maligna chamada Vovó Cambina. E aquela entidade disse que realmente o que estava comigo não era nada para os médicos, era espiritual. Que eu era médio de berço, eu era filho de Oxóssi com a Iansã, e a Iansã estava cobrando obrigações no meu corpo, e se eu não desse obrigações, dentro de 48 horas a Iansã ia acabar com a minha vida. Agora eu queria chamar a atenção de você, ouvinte, uma coisa interessante. Chamar a sua atenção acerca de médio de berço. Quantas das vezes nós ouvimos falar isso, que nós somos médio de berço, somos escolhidos do berço, mas a Bíblia nos fala que nós somos escolhidos desde a fundação do mundo. Então não somos escolhidos por Deus através do berço, mas sim Deus nos escolheu antes que o mundo existisse. A Bíblia diz: vinde bendito de meu Pai e herdai a terra que vos está reservada antes da fundação do mundo. Então saiba de uma coisa: o único que dá jeito em todas as coisas é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que está guerreando, que trabalha, que manifesta a sua glória em favor de tua vida. E eu tenho certeza que você não parou na frente desse DVD em vão. Deus te conduziu esse DVD nas tuas mãos para que você possa entender que Jesus é um Deus todo-poderoso, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, infelizmente, naquela época minha mãe não conhecia a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. E foi quando então minha mãe perguntou para aquela mulher o que precisava fazer para salvar a minha vida. E aquela mulher disse: olha, se você tem que estar com uma obrigação dentro de 48 horas. Se você não der essa obrigação, a Iansã vai matar o seu filho.
E minha mãe, então, o que eu preciso fazer? Passou uma lista de coisas. Aquela mulher, usada por aquela entidade maléfica, passou uma lista de coisas. Passou um casal de bode, passou pombos, passou feijão branco, feijão mulatinho, passou milho para fazer pipoca, mais uma série de coisas. Minha mãe olhou para aquilo e ficou apavorada, porque nós éramos de família muito pobres, amados. Morávamos numa vila de casa. Era uma vila que nós morávamos, era um banheiro para 10 famílias, era um tanque que lavava roupa e lavava louça de 10 famílias. Então tinha uma vida totalmente pobríssima. Então como poderia comprar feijão branco? Como poderia comprar casal de bode? Como poderia comprar pombos? Como poderia comprar velas de tudo quanto é cor? Não tinha como para fazer um ritual. Minha mãe falou, não tem esse dinheiro, não tem condição. E aquela mulher disse, olha, se você não fizer essa obrigação, dentro de 48 horas, Iansã vai levar o seu filho, não tem mais jeito. Eu quero dizer uma coisa para você, amado, que o nosso Jesus, ele é poderoso, ele pode livrar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Então, se você nesta hora está sendo vítima por obra de macumbaria, xarabandahas, o Espírito Santo vai livrar a tua vida, eu tenho certeza, porque para ele nada é impossível, amém? E foi quando então minha mãe saiu daquele lugar apavorada e procurou todos os parentes, cada um ajudou, e dentro de 48 horas, eu estava ali, eu e minha mãe recolhido naquele candomblé Angola, qual ficamos 90 dias recolhido ali dentro. Ali dentro, querido, me rasparam ali dentro, me catularam, fizeram vários rituais ali dentro, satânico, e entregaram a minha vida na mão do candomblé. Lá dentro recebi o nome de Matamogi, que diz filho de Oxóssi com Iansã. Descobri ali dentro que a raiz naquela época era Tunda Jussara, a primeira leva de africanos que vieram da África para o Brasil. É uma raiz chamada Tunda Jussara, a raiz mais antiga do candomblé. E dali então começamos ali dentro. Passamos 90 dias ali dentro daquele candomblé. Ali dentro, no final de 90 dias, eu tive ali desnutrição e desidratação. Fiquei desnutrido. Por quê? Porque não podia ingerir nada industrializado ali dentro, somente coisas naturais, coisas da natureza. Então, queridos, eu fiquei desnutrido, porque eu não podia tomar leite direito, eu não podia tomar mingau como uma criança normal, eu era uma criança comum, então não podia tomar nada disso, tinha que ser sujeito às coisas, às imposições ali do tempo da África. Mas hoje eu louvo a Deus que o nosso Deus passou com poder e glória. Eu tenho certeza que Deus vai passar aí na sua vida com poder e glória. No final de 90 dias, a mãe de santo disse, olha, não vai poder haver uma saída de santo, porque o Alex não sabe andar, ele só está engatinhando. Mas quando ele, porém, completar os 7 anos de nascido, nós vamos fazer a primeira saída de santo dele. E tem mais uma coisa, daqui a 3 anos, Alex vai manifestar com a primeira entidade da banda direita, chamado Vunji. O Vunji, para você que não conhece, amigo que está vendo esse DVD, o Vunji no candomblé Angola chama-se Vunji, no candomblé Queto chama Serê, na Umbanda ele chama Corno e Damião, e na linguagem de nós, igrejas, evangélicos, tudo é um demônio só. Então a Bíblia diz, querido, que não existe outro Deus além do nosso Deus. A função do Vunji, a função do Corno e Damião, a função do Herê, através dos doces que são distribuídos no dia 27 de setembro ou no dia 12 de outubro, o pai de santo ou aquela pessoa que oferece os doces para ele, ela põe os doces e coloca dentro de um saquinho. E coloca ali 7 balas, coloca ali pirulito, bananada, né? E coloca Maria Mole, coloca daquele saquinho. Com essa atitude, com esse ato, ela está autorizando uma entidade que entre naquele saquinho, que chama-se entidade, espírito, e quando a criança da comunidade receber aquele saquinho, chupar aqueles doces, ela vai começar a ser cometida de vários problemas. Tem crianças que ficam perturbadas, tem crianças que ficam totalmente nervosas, tem crianças que sentem dores demais, tem crianças que vêm a ter epilepsia, ataque epilético. São espíritos malignos que atuam naquele saquinho ali para atuar em várias áreas para poder destruir a criança. Por que fazendo isso? Fazendo isso, a criança, o pai e a mãe da criança é obrigado a levar a criança para o terreiro. Então, fazendo isso, Satanás arrebanha as pessoas, arrebata as pessoas para o terreiro. Essa é a função do doce do Corno e Damião. Então, se você está ouvindo essa gravação nesse momento, esse DVD, não, em nome de Jesus, não use mais, não chupe mais, não adquira mais doce de Corno e Damião, jogue fora, porque existe um espírito ali dentro. Mas a função da igreja é desmascarar Satanás pelo poder do nome de Jesus. Amém, amado? Então, essa é a função do Corno e Damião. Ia manifestar com essa entidade com 3 anos de idade. E com 3 anos e meio, ia manifestar com o tal de Tiririloanã.
Tiril-Onã é o Exu do candomblé, da banda esquerda, é um Exu que se intitula Exu bravo, Exu pesado. A função de Tiril-Onã é causar brigas na família, essa é a função dele. Então, se na tua casa agora está tendo briga, está tendo confusão, é o Tiril-Onã que está no meio para poder causar tudo isso, é um demônio específico. Assim como Deus tem suas fortalezas, Satanás também tem as fortalezas dele, tem também os seus súditos, os seus seguidores, aqueles que seguem Satanás, os demônios que são mandados para poder fazer aquilo que Satanás manda. Então, Tiril-Onã é um demônio que atua na área da briga, das confusões, viu, querido? Então, essa é a função do Tiril-Onã, mas a função de Jesus Cristo é trazer paz, trazer vida e vida com abundância. Aleluia! Aonde Jesus está, a briga sai, aonde Jesus está, o demônio vai embora, aonde Jesus está, a paz. Então, Jesus hoje vai trazer paz aí no seu lar através desse DVD, e que eu no final vou orar por você e Deus vai abençoar tua vida e tua casa, amém? E eu ia manifestar com essa entidade, então, com 3 anos e meio. E diz a mãe de santo, tem mais uma coisa, ele, durante até os 7 anos de idade, não vai poder dormir em cama, nem em berço, ele tem que dormir em esteira. Então, até os 7 anos de idade, ele tem que dormir na esteira, ele só pode sentar no chão, não pode sentar em cadeira até os 7 anos de idade. É um regime que o Iaô tem para cumprir, mas é o regime que nós temos evangélico para cumprir, é o quê? Ela ser lavado, remido pelo poder do nome de Jesus, amém? E no dia que completei 1 ano de nascido, aleluia, a mãe de santo, ela também deixou bem claro, né, que eu manifestar somente com 3 anos de idade, com VUNS e com 3 anos e meio. Completei 1 ano de nascido. Até o dia que completei 1 ano de nascido, todos os 15 dias nós tínhamos que ir lá no terreiro de candomblé dar Oxé no santo. Lá no candomblé, os santos são simbolizados não através de imagens, como nós vemos na rua. Tem casas que vendem imagens de santos. Lá, por exemplo, Oxum, Yansan, Xangô, Tranca-Rua, Pombagira, não são simbolizados no candomblé como imagens, mas sim como ferramentas, né? Cada entidade, cada demônio tem uma ferramenta diferente. A Pombagira tem uma ferramenta tipo tridente, né? O Tranca-Rua tem uma ferramenta diferente. Mas sendo que lá no candomblé, Angola, os santos são simbolizados através de ibás. Ibás simboliza aparelho de jantar. Você põe um aparelho de jantar de cerâmica, aquela cerâmica bem chique, bem fina, e coloca, por exemplo, se é Yansan e Oxóssi, é verde e branca. Então chama-se ibás, o aparelho de jantar completo, com mais de 30 utensílios, né, simbolizando ali os demônios, chama-se ibás. Então nós tínhamos que de 15 dias lá, desmontar aqueles aparelhos de jantar, que simbolizam os santos, e lavar aquilo tudo, que chama-se dar Oxé no aparelho de jantar, lavar aquilo tudo. Olha que coisa interessante. Que guias é esse que precisa ser limpo, né? Todo de 15 dias tem que lavar o guia, né? Mas que coisa interessante. Aqui na igreja, as coisas funcionam totalmente diferentes. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso Jesus, o seu Jesus, ele lava a nossa vida no sangue dele. A Bíblia diz que o João, o apóstolo, ele teve uma visão e ele viu uma grande, numerosa multidão vestida de branco, com palmas na mão. Aí ele diz ainda, querido, que há uma grande multidão de várias raças, tribos e nações, tudo de branco, com várias palmas na mão. Ele pergunta, quem são aqueles? E o anjo que estava do lado dele disse, olha, aqueles são os que vieram do mundo, que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro e não amaram a sua vida até a morte. Olha que maravilha, o nosso Deus, ele lava a nossa vida no sangue dele e nós ficamos brancos como a neve, aleluia. Não precisa de ninguém para lavar o nosso Deus, viu, querido? Então, querido, passou-se, no dia que completei 1 ano de nascido, como eu ia dizendo, eu estava brincando com as crianças da vila, lá onde eu morava. E minha mãe disse que estava lavando um tanque de roupa, porque minha mãe é lavadeira de roupa de um motel que tinha do lado da nossa casa, para poder adquirir dinheiro para comprar comida para dentro de casa, mantimentos. E ela disse que virou para meu filho, olha, eu vou lavar essas roupas aqui e vou entregar rapidinho para poder, meu filho, fazer um bolo para você. Eu não tenho dinheiro para fazer bolo, mas vou pegar o dinheiro lá e fazer um bolo para você. E ela disse que eu estava olhando para ela sentado no chão, na esteira e no pano branco. E de repente disse minha mãe que eu me coloquei de pé e comecei a virar cambalhota de um lado para o outro, dando gargalhada.
E minha mãe veio atrás de meu filho, Alex, nós vamos chocar, garoto. E ela disse para mim, olha, titia. Ela disse que eu virei para ela e disse, olha, titia, não tem nenhum filho seu aqui não. Quem está aqui é frechinha. Nós estamos nesse corpo. E minha mãe falou, mas a mãe de santo não disse que é só com 3 anos de nascido? E aquela entidade de frechinha, aquele demônio de Vúndica, de Corno Damião, que estava ali, disse, olha, nós apressamos no tempo, porque ele será para nós um instrumento de grande poder. E tem mais uma coisa, titia, daqui a 6 luas, quer dizer, 6 meses, ele vai manifestar com a primeira entidade da banda esquerda e ele vai cobrar alguma coisa no corpo do seu filho. E minha mãe ficou apavorada, porque aquela entidade ficou o dia inteiro no meu corpo, ali, e subia em árvore, descia de árvore, e subia em pedra, descia de pedra. E quando foi mais ou menos 6 horas, minha mãe disse que aquela entidade saiu do meu corpo e eu caí desfalecido no colo da minha mãe. Minha mãe me levou rapidamente para aquele centro espírita e lá a mãe de santo realmente jogou búzios e disse que realmente isso tinha acontecido, que tinha manifestado com a entidade chamada Frechinha, o Vunde Frechinha. E a minha mãe falou assim, olha, tem mais uma coisa. Ele falou que daqui a 6 meses ele vai manifestar o Tiririlonã. E a mãe de santo disse, olha, não pode manifestar com o Tiririlonã, porque Tiririlonã é a banda do Exu, ele é pesado, ele vai matar o seu filho. E minha mãe falou, o que eu vou fazer? E a mãe de santo disse, então você vem aqui daqui a 5 meses e põe o adijá. O adijá é um chocalho que o pai de santo usa de cobre. É um chocalho que usa de cobre. Ele chacoalhado sobre a cabeça de um médium 7 vezes, ele manifesta uma entidade no corpo do médium. Ele chacoalhado na cabeça do médium 3 vezes, ele tira a entidade do corpo do médium. Aqui na igreja não tem isso. Aqui na igreja, o nome de Jesus, uma vez só, tudo quanto é demônio tem que sair, porque há poder no nome de Jesus. Então eu te digo que você que está aí do outro lado desse DVD, eu te digo para você que há poder no nome de Jesus para libertar sua família, Xarabandarrácia. Há poder no nome de Jesus para libertar toda a sua parentela. O nome de Jesus é poderoso para libertar você. Diga glória ao nome do Senhor. E ali, querido, foi quando? Então, minha mãe então me levou para casa e passou-se então 1 ano e 6 meses. E passou 6 meses para cumprir o que o diabo disse. E minha mãe foi, levou a Adijá para casa e minha mãe começou a dormir, arrastou a esteira para próxima a ela e começou a dormir com a Adijá na mão. E o dia completou 1 ano e 6 meses, minha mãe teve um sono profundo e ela disse que acordou comigo dando uma gargalhada grossa que saía de dentro do meu estômago. E ela veio para chacoalhar o Adijá e aquela voz dentro do meu estômago disse, não adianta porque nós estamos aqui. E minha mãe falou, quem está aí no corpo do meu filho? E aquela entidade disse, eu, Tiririlonã, e minha esposa, Maria Padilha do cemitério. E minha mãe falou assim, ué, mas não pode, vocês são pesados, o que vocês querem? Vocês vão matar o meu filho. Realmente, amados, o fardo do diabo, o diabo realmente ele é pesado, mas o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave, amém? A Bíblia diz, querido, que Jesus disse, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e tomai sobre mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não há peso no fardo de Jesus. E minha mãe então começou a dizer, o que vocês estão fazendo no corpo do meu filho? E aquele demônio, falando dentro do meu estômago, disse, olha, eu não quero nada do corpo do meu seu filho, mas a minha esposa mandou dizer que a partir de hoje, o seu filho vai ter que usar roupa de menina, vai ter que trajar-se como uma menina, porque a partir de hoje, a minha esposa vai tomar conta do corpo do seu filho 24 horas por dia. Então, queridos, a minha mãe ficou apavorada, a minha mãe disse, não vou permitir uma coisa, pouca vergonha dessa, eu dei à luz um filho homem, como é que eu vou vestir o garoto de menina? Que negócio é esse? E aquela voz saiu dentro do meu estômago e disse, olha, você não vai permitir? E minha mãe, não vou permitir. E aquele demônio, então coloca a mão sobre ele. E quando minha mãe colocou a mão sobre mim, eu estava gelado. Minha mãe começou a me sacudir, dizendo, o que vocês estão fazendo com meu filho? E aquela voz dentro de mim falava, nós estamos levando a alma dele conosco para o inferno, porque ele nos pertence. E minha mãe disse, não, inferno não. Meu filho só tem apenas 1 ano e 6 meses, ele é um anjo. E aquele demônio deu uma gargalhada dentro do meu estômago e disse, anjo? Ele nos pertence, porque você entregou ele nas nossas mãos. E aí, amada, a partir daquele dia, minha mãe, ela cedeu a chantagem, cedeu, então, ali, a imposição das trevas. Minha mãe, então, cedeu a imposição de Satanás e comecei a usar roupa de menina. Meu pai saiu de casa, nos abandonou, porque não queria essa pouca vergonha. Meu avô, minha avó, minha família, todos se revoltaram contra minha mãe. As coisas começaram a piorarem, a tendência começou a nossa vida começou a ir de mal a pior, porque por causa disso, amados, porque a Satanás, ele impôs que eu usasse roupa de menina. Eu comecei a usar vestido de chita, eu comecei a cabelo de trança, eu comecei a ter uma vida realmente usada por Satanás.
Essa é a função de Satanás. A Bíblia diz que ele veio mudar ao contrário. Ele veio mudar aquilo que Deus criou. Deus fez macho e fêmea e o diabo quer mudar o que Deus criou. Mas hoje, neste lugar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, no nome de Jesus. Amém, queridos? E os anos foram se passando. Aleluia. Minha mãe conheceu um senhor, a qual aproximadamente eu tinha 5 anos de idade, quando minha mãe conheceu esse senhor. Esse senhor trabalhava numa empresa em Vitória do Espírito Santo. E lá nessa empresa, em Vitória do Espírito Santo, esse senhor, ele trabalhava há 14 anos nessa empresa. E de repente, ele nunca chegou atrasado, nunca faltou. De repente, sem mais nem menos, esse senhor foi mandado embora sem mais nem menos, queridos. E começamos a mendigar em Vitória do Espírito Santo, numa terra que não era nossa, num estado que não conhecíamos, começamos a passar necessidade. Essa é a função das trevas. As trevas veio roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. Sabe de uma coisa? Que Jesus ele veio te libertar do jugo do inferno. E dali então, queridos, conhecemos um vizinho. Esse vizinho fazia bala de açúcar e começamos então a apanhar aquelas balas de açúcar para poder vender no Farol, lá em Vitória do Espírito Santo, para adquirir dinheiro para comprar comida para dentro de casa. Eu vestido de mulher, com cabelo de trança, aqueles tamancos de madeira, para você ver que coisa terrível, que vida terrível. Vendendo bala de açúcar lá no sinal, lá no Farol, em Vitória do Espírito Santo, para adquirir dinheiro para comprar comida para dentro de casa. E um dia eu estava vendendo aquela bala de açúcar, de repente parou um carrão muito bonito. Uma senhora se aproximou perto de mim e disse: menina, me dá 10 saquinhos dessa bala. E eu falei assim: é tanto, titia. E ela olhou para minha cara e falou: você é menina? E eu falei: sou sim, tia. Mas como é que pode você menina vestida assim? Você é menina ou é menina? Eu falei: sou menino, tia. Você é menino? Como é seu nome? Meu nome é Alex. Mas que você está vestido assim? Ah, que eu sou filho de Pombagira. Aí ela virou: mas se você é filho de Pombagira, por que você está virando bala de açúcar aqui? Por que a Pombagira não te dá dinheiro? E eu falei: olha, tia, porque minha mãe está passando a cidade em casa, meu padrasto desempregado, e eu preciso vender bala de açúcar aqui. Então ela disse para mim assim: olha, você quer ganhar muito dinheiro? Eu falei: quero sim, titia. E ela falou: então entra no carro da titia. E entrei no carro dela. E quando eu entrei no carro dela, ela deu uma volta ao quarteirão e me levou até uma casa muito bonita, estilo colonial, e bateu naquela porta daquela casa. E quando chegou lá, uma senhora de meia idade nos atendeu e ela disse para aquela senhora: olha, eu trouxe mais um para você. E aquela senhora olhou para mim e falou: mas eu não quero menina, eu quero um homem, eu quero um travesti. E ela disse: olha, mas esse aí é um menino, é homem. E aquela mulher perguntou para mim: você é um homem? Eu falei: sou sim, titia. Mas como é que você está? Se você é homem, por que você está vestido assim? É que eu sou filho de Pombagira, e Pombagira mandou que minha mãe me vestisse assim. E ela virou para mim e falou: mas se você é filho de Pombagira, por que você está se vestido assim? Porque ela não te dá comida, não te dá riqueza, não te dá dinheiro? Não sei, titia. E ela falou para mim: você quer ganhar muito dinheiro? Quero sim, tia. Entra aí. E entrei, e era uma casa de prostituição para menores. 5 anos tinha, uma casa de prostituição para menores. E quando chegou lá dentro, ela falou assim: olha, ela me levou um quarto, tinha um lavatório, uma cama. Ela disse: olha, a única coisa que você tem que fazer aqui é tudo que o titio mandar. Aí você vai ganhar dinheiro, vai ter muito dinheiro, você vai levar comida para tua casa. E eu falei: vou ganhar muito dinheiro, tia? Ela falou: sim. E foi aí, amado, que eu comecei a entrar no mundo da prostituição para menores. Eu comecei a vender o meu corpo em troca de dinheiro, vender o meu corpo em troca de comida. E ali comecei a crescer naquela vida, comecei ali a crescer ali dentro da vida da promiscuidade. Ali dentro recebi o nome de Paulinha, travesti, mais procurado naquele caso de prostituição. Fui ser rainha naquele lugar. Na década de 80, eu desfilei na década de 80, ganhei troféu Miss Gay da década de 80. Eu me formei em 7 nações de candomblé. As 7 nações, por que nações? Porque o candomblé adora imitar as coisas de Deus. Assim como Israel tem nação, o candomblé também adora imitar as coisas de Deus. Então eu me formei em 7 nações de candomblé. Raspei em 7 nações, fui raspado, catulado. A primeira nação, a nação de Angola. A segunda nação, nação do Queto. A terceira nação, nação do Jejo. A quarta nação, nação do Jejado. A quinta nação, nação do Efã. A sexta nação, nação baianismo.
E a sétima nação, nação voodoo de magia negra, o candomblé voodoo, o que tinha pacto com o diabo, e hoje sou formado na nação de Israel, o povo que vai subir nas nuvens com grande poder e glória. Amém, querido? A função da nação de Israel é libertar os cativos pelo poder do nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele veio para libertar a tua vida, ele veio para libertar o seu ser, porque Deus é fiel, amém? Então, querido, vivi naquela vida, tomei a maioridade, e todos os dias que chegava em casa, a nossa vida nunca prosperava, sempre ia de mal ao pior, nunca, tudo que eu fazia naquela casa de prostituição, o dinheiro que vem fácil, sempre saía fácil, era uma vida terrível, amado, uma vida de promiscuidade. Teve um dia que então o que ocorreu foi que, chegando em casa, minha mãe disse: meu filho, você tem um remédio aí, ou você tem um dinheiro para me levar ao médico? E eu falei: tenho, mãe. Por quê? Porque eu estou com muita dor nos ossos. E eu falei: mãe, então tá bom. E quando amanheceu o dia, levei minha mãe à Santa Casa da Misericórdia Vitória do Espírito Santo. E quando chegou lá, fizemos uma bateria de exames, um hemograma, e descobriu que a minha mãe estava com câncer nos ossos. Dali, quando eu soube esse resultado, esse diagnóstico, eu parei minha mãe, passei até a casa da prostituição e falei assim: olha, gente, eu quero um dinheiro que eu vou levar minha mãe para a Bahia, para o terreiro da Mãe de Santo, Mãe Menininha do Cantuá. Você já ouviu falar no terreiro de Menininha do Cantuá, Mãe de Santo famosa, uma das maiores mães de santo do Brasil. E quando chegou lá no Cantuá, a menininha do Cantuá jogou búzios e disse o que estava com a minha mãe, nada para os orixás, era para os médicos, que a minha mãe, o problema da minha mãe, o câncer da minha mãe, os orixás não podiam fazer nada. Então minha mãe, eu falei: não, vocês não são guia, não são deuses, não tem poder de curar, tem que curar minha mãe. E menininha do Cantuá disse: não posso fazer nada, é para os médicos isso aí. E saí aborrecido ali de dentro. Dali eu fiz vários amassagens, vários rituais, vários ebós para tentar salvar a vida da minha mãe, e minha mãe só ia definhando, a saúde só ia definhando, e só ia acabando a saúde da minha mãe. E passou-se os meses ali, e todo dia que eu chegava em casa, minha mãe piorava. E um dia, chegando em casa, minha mãe disse: olha, meu filho, me dê um abraço que eu vou partir. E eu falei: mãe, você vai partir para onde, mãe? E ela disse para mim assim: olha, meu filho, infelizmente eu vou morrer, estou sentindo que a morte chegou. E eu abracei minha mãe e comecei a chorar. E naquela época, amado, quando eu ficava nervoso, me dava fome. E eu dali comecei a sentir fome, saí chorando ali do quarto da minha mãe e fui ver o que tinha na panela para comer. Quando eu destampei as panelas, tinha lá um pirão feito de cabeça de peixe. Eu virei para o meu padrasto e falei: ó, meu padrasto, você comprou peixe, não me deu peixe, deixou só a cabeça para mim? E ele disse: não, meu filho, eu não comprei peixe. Tinha ali o lixo do vizinho, eu fui lá e ele jogou a cabeça do peixe fora e eu fiz pirão. E aí que minhas lágrimas aumentou. Aí eu entrei para dentro do meu quarto, e lá no meu quarto tinha três imagens de 1,65 m aproximadamente, 3 imagens. Uma imagem era de um homem com cara de bode, tronco de homem e pata de cavalo, chamado Lúcifer. A outra imagem era do Tranca-Rua e da Pombagira. A função do Lúcifer, a função desse demônio chamado Lúcifer, é fazer destruição em todas as áreas de sua vida. Área financeira, área sentimental, é destruir mesmo. A função do Lúcifer é colocar você mesmo na sarjeta, mas a função de Jesus é libertar pelo poder do nome dele. E a função da Pombagira, Maria Padilha, a função dela é promiscuidade, colocar o homem e a mulher na promiscuidade, o espírito de sensualidade. Essa é a função dessa entidade. E a função do Tranca-Rua, o nome dele já diz Tranca-Rua, é para trancar os caminhos, para trancar a prosperidade, trancar os propósitos, ideais, para trancar tudo. Mas a função de Jesus é libertar, porque ele veio para libertar os cativos. Amém, querido? Então tinha 3 imagens, e essas 3 imagens era regada de comida, era regada de ouro, era regada de joias, era regada de mais luxo. Tudo que eu fazia naquela casa de prostituição, eu dava naquela imagem, eu oferecia aquelas imagens. Nos pés do Lúcifer era ofertado ali, era um bode assado, a gente assava um bode, colocava nos pés daquela imagem. Nos pés da Pombagira era 3 frangos assados, nos pés do Tranca-Rua era galo assado, colocava ali com cachaça, champanhe, era tudo, e nós passando fome dentro de casa. Uma coisa interessante, quando eu olhei aquela situação, eu falei: olha, eu comecei a chorar e falei: não, eu sigo vocês há muitos anos, vocês não fazem nada por mim. Não, que eu vou acabar com isso agora, eu vou quebrar vocês tudo agora, eu não aguento mais essa vida. E levantei com uma raiva e saí.
para poder pôr um cabo de vassoura no quintal para quebrar aquelas imagens. E quando eu cheguei no quintal ali, amados, para poder pôr o cabo de vassoura, uma mulher de vermelho entrou na minha frente dando gargalhada. E ela disse para mim, só menina, por que você está chorando? E eu perguntei para ela, quem é você afinal, essa hora da madrugada? Me perguntar quem eu estou chorando na minha casa. E ela disse, calma menina, eu sou sua pombagira, não está me conhecendo? Eu falei, não pombagira, eu não estou te conhecendo. Eu estou indo ali agora para um cabo de vassoura para quebrar a sua cara, eu vou quebrar a sua cara agora. Porque eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Está lá minha mãe com câncer na cama, eu não tenho nenhum grão de arroz para comer dentro de casa, enquanto os pés de vocês, a demais de vocês, está cheio de comida, cheio de ouro. Que guias são vocês, que Deus são vocês, que não faz nada por a gente. E ela disse, calma menino, o que você quer? Eu quero, pombagira, dinheiro para poder levar minha mãe para os Estados Unidos, porque lá a medicina é mais avançada. Eu quero ter dinheiro, comprar filé mignon, comer carne. Há muito tempo que eu não sei o que é comer carne, pombagira. Eu quero ter dinheiro. E ela então disse para mim assim, você quer ter dinheiro? Então eu vou te dar riqueza e fama. Escreve aí. E eu falei, lá vem você. Ele escreve aí. E ele então põe a caneta e comecei a escrever. E ela disse, olha, dia 1º de maio, às 11 da manhã, aqui no cemitério próximo, vai ser enterrado um cadáver de uma criança recém-nascida. E eu falei, e aí? E aí tu vai voltar, vai lá, vai observar onde o cadáver da criança será enterrado. Eu falei, e aí? Tu vai voltar às 11 da noite, tu vai levar o lençol virgem branco, tu vai desenterrar o cadáver da criança e vai enrolar no lençol virgem branco e vai trazer aqui para dentro do seu quarto. Eu fazia isso, Tu vai abrir o seu fundamento, porque lá dentro do meu quarto tinha um fundamento. Uma caixa semelhante a uma caixa de esgoto, mais ou menos 1 metro por 1 metro, e ali era o fundamento do Pai de Santo, onde eu guardava as navalas de catulação, onde eu guardava cabelo humano, crânio humano, fazia os rituais, os ebós, colocava tudo ali dentro. E eu falei, o que eu faço? Tu vai abrir o teu fundamento e vai colocar o cadáver no meio do fundamento. Eu falei, depois tu vai pegar 7 animais de corte e tu vai tirar 1 litro de sangue de cada animal. Evidentemente que de uma galinha você não tira 1 litro de sangue. Mas se eu reunir 7 galinhas ou 10 galinhas, eu tiro 1 litro de sangue de galinha. Então eu tinha que pegar 1 litro de sangue de 7 animais de corte e colocar 1 litro de sangue ali e colocar todos eles 1 litro. Então eu juntei 1 litro de sangue de galinha, 1 litro de sangue de porco, 1 litro de sangue de pato, 1 litro de sangue de bode, 1 litro de sangue de carneiro, porque bode é diferente de carneiro, 1 litro de sangue de ovelha, que é diferente também, e por último 1 litro de sangue de outros animais. Então eu reuni 7 animais de corte e tirei 1 litro de sangue de animal. E eu falei, e agora? E agora tu vai tirar 1 litro de sangue teu. Quando você reuniu os litros de sangue do animal, tira 1 litro de sangue teu. E eu tirei 1 litro de sangue meu. Depois vocês podem, nós iremos mostrar a cicatriz, né? Que eu tirei 1 litro de sangue meu e coloquei num vidro 1 litro de sangue. Eu não tirei, por exemplo, 1 litro de sangue de uma vez. Eu tirei 250 ml aqui, 250 ml amanhã, até completar 1 litro de sangue. E eu falei, depois tu vai para o cadáver da criança, tu vai abrir da moleira a planta dos pés. E eu falei, e aí tu vai tornar o sangue dos animais sobre todo o cadáver da criança, e por último tu vai tornar 1 litro de sangue teu e entregar todo o povo do inferno. E isso é o quê? Isso é um pacto que tu está fazendo com as trevas. Quando você morrer, sua alma vai para o inferno. Você morrer, tu vai sentar no inferno e reinar com o diabo lá no inferno. Você está dando a tua alma para o diabo. E eu falei, eu vou ganhar riqueza e fama? E aquela entidade disse, vai ganhar riqueza e fama. E eu fiz tudo isso que o demônio mandou. No dia que eu acabei de fazer o sacrifício, eu ouvi uma gargalhada que estava atrás de mim. Quando eu olhei para trás, aquela demônio, aquela entidade pombagira, estava vestido de preto atrás de mim, dizendo, nós aceitamos o seu sacrifício. E eu falei, e agora? E agora tu vai escrever de novo. Daqui a 48 horas, tu vai ter uma boate aqui, chamada Boate Queireles. E eu falei, o que eu vou fazer nessa boate? Tu vai sentar numa mesa número 13 e tu vai cruzar suas pernas por 7 minutos para o lado esquerdo. E lá eu vou te dar riqueza. E eu disse para aquela pombagira, olha pombagira,